Imaginemos por um instante o que aconteceria se o samba enredo Vai Passar, de Chico Buarque, passasse mesmo na avenida durante o carnaval e fosse cantado por uma escola de samba de verdade. A ironia da canção não seria potencializada e levada ao limite pela convergência com a situação real onde ela estaria sendo apresentada? Como encararíamos nesse caso a insanidade da ofegante epidemia? Da mesma forma, só para citar um outro samba-enredo que também não passou na avenida. Imaginemos se Foi um Rio que Passou em Minha Vida, de Paulinho da Viola, tivesse sido cantado pela Portela durante o desfile de carnaval e realizado no asfalto o projeto de trazer a alvorada a partir de um azul nem do céu nem do mar. Como não se deixar levar? Cabe assinalar, no entanto, que o samba de Paulinho da Viola chegou tão perto de um momento desse tipo quanto possível. Apesar de a Portela ter vencido o desfile de carnaval de 1970 com outro samba-enredo, Foi um Rio que Passou em Minha Vida foi cantado pela escola tanto no aquecimento quanto na festa de comemoração. É claro que nenhuma canção precisa desse tipo de convergência entre estética e história. De fato, o texto entoado não necessita comentar as circunstâncias a partir das quais surgiu ou foi apresentado. A MPB, em sua generosidade, nada pede aos momentos para ser aquilo que Arthur Nestrovsky uma vez chamou de uma de nossas reservas mais ricas de afeto, humor e sabedoria. E nem toda escola precisa de fato passar na avenida para nos ajudar a descobrir o que temos sido e o que podemos ser. Mas, apesar de tudo, não deixa de ser digno de atenção o fato aparentemente milagroso de existirem certos pontos de inexplicável convergência entre música, cultura popular e história do Brasil. MPB. Há momentos em que a sociologia coincide com o artesanato, a poesia tangenciando a linha do tempo. Um desses momentos, como veremos, foi a irrupção baiana no Festival da TV Record de 1967. Um outro, muito tempo depois, a apresentação da canção Show, escrita pelos músicos paulistas Luiz Tati e Fábio Taliaferri, especialmente para a voz da cantora, também de São Paulo, Nausete, no último festival de música da TV Globo que ainda seguiu esse modelo e teve esse nome, realizado no ano 2000. Assim como Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, Show não venceu o festival, mas como parte do prêmio de melhor intérprete, a Nausete gerou um CD, o CD Show. Baseado em artigo publicado em 2003 pela revista Cult, com o título A Vez do Solo Final, este vídeo trata da canção Show e de sua inserção no Festival da TV Globo do ano 2000. Tem, portanto, um pouco do sabor do momento em que foi escrito e publicado. Mas antes, deixe o seu like, sugestões para novos vídeos, comentários e sua inscrição aqui no canal será muito bem-vinda. Quando Caetano Veloso dividiu em duas partes a história da MPB, e não deixa de ser sintomático que sua aparição com Alegria, Alegria tenha ocorrido 30 anos depois dos primeiros sambas clássicos e 30 anos antes da canção de Tati e Taliaferri em 2000, trouxe a autoconsciência da subjetividade adolescente para o mundo dos respeitados festivais. Introduziu guitarras elétricas e performances espalhafatosas no mundo acústico contido e racional da bossa nova e das canções de protesto. A letra de sua canção inaugural, rotulada por muitos à época como mera colagem ininteligível, mais ou menos criativa, fazia e faz, na verdade, um retrato assustadoramente preciso do diálogo interno mental, das idas e vindas da subjetividade moderna, sem identidade, sem lenço, sem documento, que se acredita coerente, autônoma e consequente. Tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento, uma canção me consola, e daí? Eu vou. A marchinha quase ridícula, que em nada combinava com a instrumentação de rock do arranjo, diagnosticava e ironizava, em forma de pequeno ensaio psicanalítico, as crises da razão entre os desafios de quem não tem fome, mas que aparentemente gostaria muito de ter telefone, de quem não tem fuzil, mas que também não tem livros, de quem pensa ao mesmo tempo nela e no Brasil.
Tudo isso tem sido, de algum modo, enfatizado em diversas análises ao longo das últimas décadas, e o próprio Caetano Veloso ofereceu uma preciosa contribuição, dedicando à canção um importante capítulo de seu livro Verdade Tropical. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou sem isso sem documento. Mas, para além, há um pequeno ponto da canção que acaba por devolvê-la à vida, trazendo reverberações incontroláveis. É quando, naquele momento de reflexão sobre o sol, Caetano canta Ela nem sabe, eu até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou. E ele foi. Ao dizer essas exatas palavras, justamente na aparição televisiva mais importante de sua vida, Caetano começou a provar que já era e continuaria a ser definitivamente seu o espaço que, adolescentemente, arrancava com garra e força daquele Brasil dos anos 60. E isso tudo ocorria no momento em que comentava seu próprio gesto. Esse foi o ponto de convergência. A canção comentou um acontecimento histórico enquanto ela mesma o forjava, gerando e participando do momento comentado enquanto era comentado. O tempo da canção coincidiu durante alguns instantes com a fatia de tempo real em que ela soava. Alegria, Alegria acabou sendo sua própria história. Por que não? É só uma vez, é a minha vez de fazer o solo final. Eu entro aqui, eu entro em mim, voz principal. 30 anos depois, vale a pena comentar o Festival da Globo? Vale a pena dar alguma importância ao Festival da Globo do ano 2000? As coisas mudaram muito nesse tempo. A maior parte da comunidade musical mal se interessou pelo festival. E muitos dos que fizeram algum esforço para acompanhá-lo de perto ficaram decepcionados. Mesmo sem as redes sociais que dispomos hoje, listas pela internet já execravam o evento, ressaltando a qualidade fraca da grande maioria das canções e interpretações selecionadas. A transmissão viciada, a verdadeira galvão-buenização da música popular, afastava os últimos curiosos, e o veredito inexplicável, onde o vencedor, que quase ninguém mais lembra quem foi, nem sequer recebeu as batatas, parece ter fechado o acúmulo de equívocos. A própria gravadora Som Livre não gravou o disco com o primeiro colocado e a Globo não convidou para seus programas de auditório. Isto é, nem a Globo acreditou no resultado do Festival da Globo. Candidatos tentaram aproveitar seus 3 minutos no centro da mídia nacional. Caetanisticamente, tratavam de arrancar alguma coisa do momento sem que o momento se deixasse levar. Nem quem tentou apenas fazer uma bela canção foi bem sucedido. Até que Nausete cantasse Show. Conforme cantava, era possível perceber que, ao contrário do que havia ocorrido no momento tropicalista, agora não há mais como forçar a entrada no mundo da MPB pela porta da televisão e do festival. Não há mais orquestra, não há mais guitarras, não há coral nenhum para amparar uma voz que chega. É só uma voz, a minha voz, sem coral. Cadê o coral? Não há também contato real com esse público anônimo, mesmo sendo ele de milhões de pessoas em rede nacional no horário nobre. Cadê o pessoal? Cada um ali fará o seu solo, terá os seus 3 minutos. É só uma vez, a minha vez de fazer o solo final. E enquanto a música avança, lança em mim um gelo geral, solidão, percebemos o que Tati e Taliaferri estão querendo dizer. O momento tão esperado, esse momento a partir do qual as portas do popular poderiam ser abertos para um músico brasileiro, não é o de uma entrada, mas ao contrário, curiosamente, o de uma estranha despedida. Enquanto cada um acredita poder forçar ser mais do que é, Na e Show ainda cabem em si e parecem saber estar dentro de um precioso momento do tempo presente, que vai passar.
A maior parte dos músicos que participavam do festival não era iniciante e nem tão jovem assim. E tanto Luiz Tati quanto Nausete também já acumulavam àquela altura pelo menos 20 anos de trabalho ininterrupto, competente e criativo. Curiosas carreiras essas, urdidas a partir de um jeito paulista de fazer música, sem mega shows, sem festivais, sem orquestras, nem corais. Nausete tem recursos vocais muito apurados, é a verdadeira cantora popular paulista, a que estudou e absorveu a tradição das cantoras do rádio, como nenhuma outra, e a que foi capaz de encarar como projeto de vida a tese de Tati sobre a figuratividade, a aproximação entre o cantar popular e a fala cotidiana. Sabe transformar virtuosisticamente cada hesitação vocal em retórica interpretativa, tal como Elis Regina, por exemplo. Em Ná, a arte aceita passar pela insegurança, pela dúvida, o que faz com que sua voz nunca queira ser instrumento. Apesar de sua qualidade, ela faz questão de ser apenas uma voz. Uma voz e só. Festival, revelação, multidões, isso foi antes. Soleil e um coro virtual eu ouvia anunciando sem dó. Sou eu e só. A canção de Tati suscita uma inversão entre plenitude e vazio. Justamente o momento de maior exposição acaba provocando uma rara oportunidade para a introspecção. Esse elevado grau de autoconsciência foi plenamente ratificado pelo encaixe da letra com extensa e malabarística melodia, pelo arranjo e, é claro, pela interpretação de Ná. Show é não show, é a derradeira anticanção de festival. E a percepção disso, comentário maduro sobre a relação de um músico brasileiro com a popularidade, do M com o P e o B da sigla MPB, foi traduzida singelamente e no exato momento em que era cantada pela estrofe. E assim eu refiz meu caminho com voz e muita emoção. O coro virtual eu troquei por um vigoroso violão e quem sonhou, sofreu, chorou, pode fazer de uma só voz um show. Cabe ressaltar que Nausete apresentou-se no festival acompanhada pelo especialíssimo violão de Ulisses Rocha. Na sequência final da canção, refazendo o longo caminho percorrido com voz de sofrimento, a parceria Tati Taliaferri, na voz de Ná, faz uma vez mais cintilar o tempo do mundo, a fatia real no momento da canção. Bem ao estilo de Tati, a canção volta sobre si mesma como numa conversa tão demasiadamente humana quanto rigorosa afirmar: pode não ser um mega show, um festival com multidões, mas quem chorou já tem na voz um show. Pode não ser um mega show, um festival com multidões, mas quem chorou já tem na voz um show. Assim, uma canção que aceita seu próprio fracasso, uma canção que tematiza a impossibilidade de uma frágil voz fazer um show num festival, faz, enquanto ressoa em todo o Brasil, dessa mesma voz, um dos mais tocantes e sutis shows da história da música popular brasileira. No CD Show, lançado pela Som Livre, como prêmio de interpretação, não de canção, desse festival, o caráter de despedida desse show está ainda mais ressaltado. A faixa fecha um disco já terminado após a definitiva Adeus Batucada de Simval Silva. Mas ao fazê-lo é como se tivesse sido a razão de ser de tudo o que antecedeu. Ao lado de clássicos como João Valentão, Último Desejo, Na Batucada da Vida, Chuvas de Verão e outras, Show surge tão definitiva quanto elas, permitindo que Luiz Tati e Fábio Taliaferri possam ser vistos com naturalidade ao lado de Dorival Caymmi, Noel Rosa, Ari Barroso. Em Show, união rara entre voz e vez.